O que é que tu achas que é mais responsável pelo resultado das pessoas? O seu QI ou o seu QE? É isso que vamos ver neste vídeo e, antes de mais, esta foi uma das temáticas que mais me cativou no início da minha jornada pelo desenvolvimento pessoal, foi eu aprender a dominar coisas que eu não sabia que precisava de dominar, que neste caso é a minha inteligência emocional. E tu certamente estás a ver este vídeo e até te deves ter perguntado, mas o que é o QI e o que é o QE? O QI tem a ver com o nosso quociente de inteligência e existem bastantes testes onde tu podes perceber qual é que é o teu QI, quem tem o QI mais alto e mais baixo, há toda uma pontuação. E existe também o QE, que é o quociente emocional, que é então essa capacidade de lidar com as nossas emoções, de ter inteligência emocional. Ou seja, de sermos inteligentes na forma como nós agimos após sentirmos uma determinada emoção. Então, vou pegar aqui no exemplo daquilo que mais testa a minha inteligência emocional neste momento, que é lidar com o meu filho. Claro que eu próprio sou eu quem propriamente que me testa a mim próprio, não é? Para lidar com a minha inteligência emocional. Mas um fator externo, ou seja, o grande responsável por lidar com as minhas emoções e que causa as minhas emoções sou eu, não é o meu filho. Mas no dia a dia, as situações externas que mais estimulam o desenvolvimento da minha inteligência emocional é o meu filho. Por isso eu vou trazer exemplos nesse campo. Então, imagina que hum, o meu filho faz uma birra no shopping, por exemplo. Já aconteceu. Irmos às compras, fazer uma birra. Como é que eu escolho lidar com aquilo? O que é que eu estou a sentir? Ele começa a chorar. Imagina tu nesta situação. Vais com ele às compras e ele de repente começa a chorar porque quer um bebê. E tu dizes, ele não começa logo a chorar, mas começas ali naquela batalha. Não, hoje não vamos levar nada, já comprámos a semana passada, não sei o quê, tens lá muitos brinquedos, então tens que dar uns para ter estes. E eu, está bem, então eu dou, mas eu quero este, e não sei o quê. E entra ali uma discussão. E isso tu começa a aquecer. E tu começas a ficar, epá, eu tenho compras para fazer, tenho que me despachar, o meu filho está aqui agora a fazer uma birra, eu não lhe quero estar a comprar mais um brinquedo, as pessoas estão a ver, e começam a vir um conjunto de pensamentos, a minha respiração começa a ficar mais acelerada, ele próprio começa a ficar também mais acelerado e de repente, o que é que pode acontecer? Depende da nossa inteligência emocional. Eu vou fazer o quê? Vou pegar nele e vou-me embora das compras? Vou-lhe dar uma palmada? Vou deixá-lo a chorar? O que é que eu faço? Então a inteligência emocional é a forma como nós conseguimos lidar com as nossas próprias emoções em função daquilo que está a acontecer e ter uma reação mais benéfica, vamos dizer assim, menos prejudicial para todas as partes. É sempre um conceito que é difícil de o que é o bom, o que é o mau, não é? É muito subjetivo, mas no fundo é isto. Inteligência emocional é a nossa capacidade de nós regularmos as nossas emoções, gerirmos, regular as nossas emoções e as emoções da outra pessoa. Então, é uma das skills fundamentais nos dias de hoje. E eu acredito que esta foi aquela emoção que mais me fez eu entrar no desenvolvimento pessoal. Porquê? Porque eu tinha muita dificuldade em lidar com as minhas próprias emoções, de relacionamentos que eu tinha, de lidar com emoções, mesmo com coisas com a minha família, a faculdade, a escola, depois o trabalho, lidar com situações da vida que tu também tens, certamente. E então chamou-me muito a atenção esta temática que eu não fazia ideia que existia. Então, basicamente é isso. Nós precisamos de desenvolver uma boa inteligência emocional se queremos verdadeiramente ter resultados, porque eu sei que tu conheces pessoas que eram da tua escola, da tua faculdade, que tinham grandes notas, ou tu conheces da rua, não é? Pessoas que tinham grandes notas, eram muito bons alunos, mas depois não tiveram o sucesso que nós estávamos à espera, tendo em conta a inteligência que essa pessoa tem. E não teve o sucesso. Uma pessoa super inteligente, tem MBA, tem formação em não sei o quê, tem mais não sei o que mais, fez montes de cursos, tem não sei o quê, e depois não tem sucesso. Porquê? Na minha opinião, é porque não conseguiu desenvolver a sua inteligência emocional. Por isso, para mim, a componente mais importante da nossa vida é termos equilíbrio emocional. Tá? E as emoções, elas podem ser do pior. Podem fazer com que as pessoas se passem completamente da cabeça. E há emoções positivas, há emoções completamente negativas, nós temos é que saber gerir. Somos nós próprios, não é mais ninguém. Tá? Então, o que é importante entender acerca desta temática? É que o nosso cérebro, primeiro nós somos seres muito emocionais, tá? E o nosso cérebro,
vamos dizer que tem aqui dois hemisférios, não é? O lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo é a parte mais racional, a parte mais lógica, um pensamento muito mais racional, mais frio, mais focado, por vezes mais solitário. Por vezes essas pessoas afastam as outras pessoas. E temos o lado direito. O lado direito, o hemisfério direito, tem a ver com a mente mais emocional, a parte mais criativa. As pessoas emocionais têm muito mais facilidade em relacionar-se com outras pessoas, em ter pessoas perto delas, são pessoas mais quentes, vamos dizer assim, e também têm mais capacidade de entender as outras pessoas. Por isso é que são pessoas mais quentes, não bloqueiam, entendem a outra pessoa e conseguem gerir aqui estas emoções. Agora, quem é a melhor pessoa não é quem tem o lado esquerdo ou o lado direito mais desenvolvido. Não, é quem consegue em um equilíbrio entre estes dois hemisférios. Aliás, até há vídeos muito giros que relatam isto e eu passo informações que falam sobre esta luta entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Tá? Então, quando nós temos este equilíbrio, as coisas correm bem. E mais de 90% da população mundial é emocional. Portanto, nós temos que, de alguma forma, aprender a lidar com este tipo de pessoas e se nós próprios formos e pessoas emocionais, temos também que aprender a lidar com isto, ok? E então, eu quero partilhar aqui 6 características que são fundamentais das pessoas que têm inteligência emocional e que talvez tu possas encontrar se tens ou não, e se não tiveres, ok, vamos então procurar desenvolver isso. Se quiseres desenvolver isso, o método Alpha Performance é o lugar para ti, o link vai estar na descrição, ok? Então vamos lá. 6 características de pessoas com alta inteligência emocional. Primeiro, conseguem controlar as suas ações quando têm algum tipo de impulso, tá? Ou seja, às vezes nós temos aquele impulso de querer algo, fazer algo, e muitas vezes nós temos que ser capazes de entender que esse querer algo não se pode sobrepor a todos os outros nossos valores. Por exemplo, eu quero muito ganhar um combate e vou arrancar a orelha ao meu adversário para ele não conseguir lutar. Isso é uma ação por impulso. Então, pessoas que têm inteligência emocional conseguem ter melhor resposta a estas ações por impulso. Conseguem dizer assim, não vou fazer isto. Eu sei que isto me pode ajudar a ganhar, a ir ao meu objetivo, mas eu não vou fazer isto porque eu vou condicionar tudo o resto à minha volta. Então ter esta capacidade, primeiro, é muito importante. E percebe, consegues controlar as tuas ações por impulso, a tua atuação por impulso. Se sim, ótimo. Segundo ponto, a capacidade de adiar a recompensa. E volto a dizer, a inteligência emocional tem cada vez mais ênfase e mais importância. Porquê? Porque hoje em dia vivemos num mundo cheio de estímulos que nos aliciam e se nós não conseguirmos gerir este adiar da recompensa, aquilo que vai acontecer é que nós vamos procurar tudo aquilo que é uma recompensa imediata e é uma fuga ao caminho difícil, vamos dizer assim, e por vezes isso pode nos levar a caminhos que nós não queremos. Ok? Portanto, ter atenção, perceber se tens capacidade de adiar a recompensa, abdicar do prazer imediato para obter um prazer futuro. Terceiro ponto, tem a ver com conseguirmos resistir às nossas frustrações. Então, eu estou aqui a criar conteúdo no YouTube. Eu adorava ter muito mais visualizações, mais likes, mais comentários, mais pessoas a entrar nos meus programas. Mas eu crio uma expectativa, mas essa expectativa não é atendida, então eu gero uma frustração. Como é que eu lido com essa frustração? Vou desistir? Vou fazer mais? Vou procurar melhorar a qualidade? Vou procurar falar com as pessoas para perceber o que é que elas mais querem? Talvez eu tenha melhores formas de lidar com a frustração para além de apenas desistir. Por exemplo, ok? Então, consegues resistir a lidar com estas frustrações? A não te passares da cabeça completamente, a não tomar decisões por impulso, por conta de uma frustração de algo que está a acontecer? Como é que tu geres tudo isto? Este é o terceiro ponto. Quarto ponto. Temos capacidade de automotivação. De nos motivarmos a nós próprios, ok? Então, hoje em dia, nós vemos muitos vídeos motivacionais, existe muitos influencers a trazer conteúdo motivacional, mas será que nós sabemos, nós próprios, desenvolver automotivação dentro de nós próprios? Ou tem que ser alguém externo a dizer-nos? Não. Mesmo o meu trabalho, eu não estou a dar palmadinhas nas costas, eu estou a ajudar-te a tu encontrares a tua automotivação, aquilo que te puxa para tu ires atrás.
Porque eu não estou para estar a andar atrás de ninguém, ok? Então, se tu queres entrar no método Alpha Performance para teres alguém atrás de ti, esquece isso. Tá? Eu quero te dar autonomia e para isso, a automotivação é algo que nós trabalhamos. Mas eu não te vou estar ali a toda a hora a dizer, olha, como é que é? Já fizeste? Não fizeste? Estás a fazer? Como é que te sentes? Não, se tu quiseres, vens ter comigo e eu ajudo. Agora não vou ser eu a andar atrás de ti. Porquê? Porque eu não quero criar pessoas dependentes. Eu quero criar pessoas autónomas e por isso eu não me dou a motivação externa, eu procuro desenvolver uma motivação interna, intrínseca em cada uma das pessoas. E isso é aquilo que tu deves também procurar. Procurar aquilo que realmente te motiva e não aquilo que motiva as pessoas que estão ao teu redor, ok? Quinto ponto, sermos capazes de regular o nosso estado de espírito, ou seja, o nosso estado emocional. Está a chover, hoje está um dia de treta, estou triste, fico triste porque chove, porque o gato não me disse uma coisa, porque não recebi uma mensagem, porque o meu chefe não me disse bom dia, porque acho que não podemos ser criancinhas ao ponto, ou imaturos ao ponto de nos permitirmos influenciar demasiado por este tipo de emoções, ok? Por este tipo de inputs, de gatilhos que vão fazer gerar um determinado estado emocional e eu ser capaz de lidar com isso. Se eu vou no trânsito e alguém me apita, vou deixar que o meu dia fique chateado o dia todo porque alguém me apitou no trânsito. Eu tenho que ser capaz de passar isso à frente. Tenho que ser capaz de superar isso. E pessoas com alta inteligência emocional também têm esta característica. E sexta e última competência ou característica da inteligência emocional, conseguir sentir e criar empatia com as outras pessoas. Eu acho que hoje em dia nós, talvez depois do Covid, nós começámos a tornar-nos um pouco mais egoístas. E portanto é importante nós se conseguirmos relacionar com os outros sem, ah, sem te desequilibrares, sem ir para um exagero, sem tombares quando alguma coisa aconteceu por causa da outra pessoa, e principalmente eu no meu trabalho tenho que sentir e criar empatia, mas eu não posso permitir que isso me destrua completamente. Então, tu próprio é igual. Toda a gente tem problemas, tu tens que perceber se tens capacidade para ajudar essas pessoas, ótimo, muito bem. Se não tens, dás o teu melhor e às vezes o melhor é nem dizer nada, é nem fazer nada. Então tu consegues criar esta boa relação com as outras pessoas. Ou quando a outra pessoa está triste, tu não validas as emoções dela. Quando a outra pessoa está triste, tu não as ouves e queres falar por cima e achar que tens razão. Percebes? Como é que tu lidas? Como é que tu crias relação com as outras pessoas? Crias empatia? Consegues colocar-te na posição da outra pessoa? Consegues pensar da mesma maneira que a outra pessoa está a pensar? Porque empatia não é só colocar-me nos sapatos da outra pessoa. Porque não basta tu colocares-te nos sapatos da outra pessoa e continuares a pensar com a tua cabeça. Criar empatia é tu colocares as tuas ideias de parte, colocares as tuas emoções de parte, colocares-te no lugar da outra pessoa e a pensar como é que essa pessoa pensa e se sente. Isso é que é ter realmente empatia. Só que muitas pessoas não conseguem desenvolver isto e por isso não têm sucesso, tá? Então os estudos demonstram que o sucesso, grande parte do sucesso vem das suas fortes componentes emocionais e não das suas componentes apenas de inteligência racional, ou seja, o QI. Portanto, se tu queres tornar uma pessoa com mais sucesso, trabalha o teu QI, o teu QE, desculpa, trabalha a tua inteligência emocional, trabalha a tua capacidade de gerir e lidar com as emoções, ok? Se quiseres ajuda para fazer este processo, o método Alpha Performance é para ti. Tá? Nós temos um programa dentro do método Alpha Performance que é o Domina a tua mente e as tuas emoções. Aprenderes a dominar a ti para conseguires lidar com todas as circunstâncias do mundo exterior de melhor forma. Ok? Então, olha, espero que tenhas gostado deste vídeo. Se gostaste, deixa o teu like, comenta e partilha com quem fizer sentido. Ok? Um grande beijinho, um abraço e vemo-nos no próximo vídeo. Já sabes, agora todas as semanas saem 2 vídeos. Portanto, fica por aí, acompanha o canal e vemo-nos em breve. Um abraço.